Dan, por que você se interessou por revista em quadrinhos? Teve, assim, a influência de alguém? Você lia os grandes quadrinistas e daí se inspirou? Me conta essa história. Eu não tive opção, a verdade é essa. Eu, quando era, desde criancinha, que minha casa era rodeada de história em quadrinhos, porque meu pai, meus tios, todo mundo sempre curtiu esse lance de literatura, de quadrinhos, de cinema. Então, eu e meu irmão, que a gente começou mais ou menos nessa área de quadrinhos juntos, profissionalmente, desde pequeno que a gente é o tempo todo bombardeado com esse tipo de coisa aí. Tanto que eu não tive muito aquela fase de transição do leitor de quadrinhos que começa geralmente com Turma da Mônica, começa com uma coisa mais infantil e vai amadurecendo, geralmente passa para super-herói e coisa e tal. A gente meio que pulou essa fase porque os quadrinhos que a gente consumia eram os quadrinhos dos adultos que tinham lá. Eles diziam, os meninos lêem os quadrinhos que já tá aí, não precisa comprar novo para eles, não. E a gente lia Fantasma, a gente lia Príncipe Valente, a gente lia Tintin, a gente lia Flash Gordon, essas coisas que eram da geração dos nossos pais, né? Mas não tinha opção, cara. A gente foi o tempo todo assim, consumindo aquilo e se apaixonando por aquilo, misturado com cinema, que é algo que a gente também relaciona muito com a forma da gente criar quadrinhos. Até que um dia meus pais perceberam o quanto eles tinham dado um tiro no pé, né? Que eles começaram a querer cobrar a gente um trabalho mais tradicional, tipo, estudar para ser médico, estudar para ser assim, engenheiro, estudar para ser assim. Pô, peraí, mas você me apaixonou por isso aqui, agora já era. Os artistas das famílias, sempre seus pais, vai procurar um trabalho decente para fazer. Agora já era, agora eu vou ser isso aqui que vocês me apaixonaram. Não, mas isso era só para divertimento. Ah, não, já era, agora vai ser isso aí. Ô Dan, então a revista em quadrinho, né? A história em quadrinho surge aí no século XIX, né? Nos Estados Unidos, também na Europa. Isso... Existem controvérsias. Essa data é meio polêmica aí, porque diz que tem coisas mais antigas já que não foram. E história em quadrinho é inspirado nas pinturas rupestres, né? Pois é, aí tá vendo? Pra ver então, que pode ser muito mais antigo. O problema é que assim... Tem algumas definições do que poderia ser ou não classificado oficialmente como uma história em quadrinhos. E aí, baseado com essas definições, é que dizem assim, não, então se a definição é essa, a primeira foi essa aqui. Se a definição é essa outra, a primeira foi essa. Mas assim, basicamente a definição mais óbvia de história em quadrinhos é que você contar uma história através de artes sequenciais. Sim. Se isso define história em quadrinhos, então... Essas pinturas rupestres é uma história em quadrinho, não tem como você negar. Né? É bem claro então, que é uma história em quadrinho. Foi muito antes dos Estados Unidos e da Europa sonhar em existir. Só faltava o texto, né? Escrito, as letras, né? Porque a sequência dos desenhos tá contando a história toda lá. E existem histórias em quadrinhos atuais que não tem texto, é só imagem. Né? É só imagem. Agora, o Ziraldo, né? O saudoso, né? Saudoso Ziraldo. E o próprio pai da Mônica, né? O Maurício de Souza, são assim os mais conhecidos, uns dos mais badalados, mais conhecidos. Você bebeu também nessa fonte de inspiração deles? Não muito, porque, como eu te falei, quando criança, que era a fase que eu deveria estar lendo Turma da Mônica, não chegou isso pra mim através de meus pais. Era perto do Tietê, né? Que você consumiu. Eu já lia coisas muito mais bizarras. A coisa... essa história é punk rock. A coisa mais infantil que eu tive acesso na minha juventude de ler, de quadrinhos, foi aquela revista que saía, que era Chiclete com Banana. Que tinha Laerte, que tinha Ziraldo, tinha Glauco ali no meio, que não tem nada a ver com infantil, né? Mas como era um traço cartoon, eu peguei aquilo de um tio meu que ia lá em casa, e leva de Nilson, e deixava o quadrinho lá, eu peguei assim, pô, essa revista aqui eu posso ler, porque tinha até Batman na história. É desenho, né? É desenho, eu posso ler. É cartoon, eu posso ler. E tinha uma história que Laerte fez, que era o encontro do Batman com os piratas do Rio Tietê. Só que pensa na história mais esculhambada que você puder imaginar da sua vida. É baixaria mesmo a história. E eu com 5, 6 anos de idade peguei aquilo achando que assim, pô, é cartoon, deixa eu ler. Daqui a pouco o meio da história já estava traumatizado. Meu Deus! Sabe aquela sensação de criança que você tá fazendo uma coisa e você percebe assim, rapaz, acho que não era pra eu estar lendo. Acho que não era pra eu estar lendo isso aqui não. Aí escondi logo assim pra dizer que não peguei.
E Mas a eu fui curiosidade é ter- muito maior. Eu vou Muito, esconder mas- para ninguém. Não, Vou voltar. terminei, depois eu guardei. Eu fui ter mais acesso a Maurício de Souza depois de grande, quando surgiu o projeto que Sidão, que é o braço direito, assim, mais ou menos do Maurício de Souza. Não sei se posso dizer que ele é o braço direito, que a Mônica pode ficar com o ciúme, não sei quem é, né? Se é a filha ou se é ele. Mas enfim, ele é o cara que é a cara da Maurício de Souza para nós quadrinistas, assim, a gente tem contato com ele, basicamente nos eventos e nos encontros. E ele lançou o projeto que é Graphic MSP, que é uma releitura dos quadrinhos de Maurício de Souza, só que para adultos, que são graphic novels, né, que são histórias tipo essa, assim, uma historinha fechada, não uma história sequencial, como é a tradicional do Turma da Mônica, com artistas mais contemporâneos, que fazem traços diferentes, não é mais aquele traço clássico Turma da Mônica. Aí eu vim ter acesso às histórias de Maurício de Souza, primeiro por essa nova roupagem que teve. Aí que eu fui, pô, mas isso aqui, amigos meus que participaram do projeto, foi aí que eu fui ter contato. Mas na infância eu não tive essa escadinha tradicional, porque meus pais não consumiam Maurício de Souza. Que legal. Aí o Somino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Aí o Somino convida.